boa noite. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, né? Isso é sempre muito importante para mim, esse espaço de fala, já falei isso inúmeras vezes. Hoje é a 7ª aula que eu vou dar, né? E é a última desse ano de 2020, que eu já estou relançando, já estou pensando no seminário do ano que vem. Bem, mas de qualquer forma, eu pretendi, a primeira aula eu tenho ela gravada, ela não ficou no YouTube, que acho que a escola não estava disponibilizando, mas as outras estão todas disponibilizadas, né? Então, eu pretendi, né, com essas minhas pesquisas e elaborações desse ano, avançar, deixa eu botar o óculos, não enxergo, avançar sobre esse dificílimo conceito de pulsão. Porque é interessante, que eu acho que eu avancei muito trabalhando, mas ainda é muito complexo para mim. Em algum momento, a impressão que eu tenho é tem hora que parece que eu entendo, tem a hora que eu acho que ainda fica uma lacuna. E aí hoje, retomando, até no seminário 11, tem uma citação que eu acabei reelaborando a aula hoje, 3 horas da tarde, estava quase que fazendo outra aula. Mas logo no início, ele fala, né, porque ele dá o Lacan colocou, né, o conceito de pulsão como um conceito fundamental, e, no entanto, ele fala, o próprio Lacan diz, né, logo no início, na página 24, ele Foi parte do Bernardo, por favor. Como? Alguém falou aí? Bem, a página 24, ele fala assim, quanto à pulsão, ele está falando dos conceitos que ele vai trabalhar. Aí, quando ele fala da pulsão, ele fala assim, era de acesso tão difícil, a bem dizer, inabordado. Quer dizer, mesmo o Lacan, depois eu vou ver o Alain de Vai, todos eles falam da complexidade desse tema, né? E o que eu fiz, né? Eu achei que trabalhando pela via da estética, que possibilita, né, despertar o corpo, as pulsionalidades, eu me apropriei nessas 6 aulas, né, dessa homologia que o Lacan fala no seminário 21, né, entre a experiência que a gente vive com a obra de arte e a experiência que a gente vive na análise, essa homologia, e pensei por essa via caminhar para poder avançar sobre o conceito de pulsão. E nessa última aula, eu achei importante, eu ia trabalhar sobre a interpretação, mas eu achei importante destacar a pulsão invocante. E pegando a última definição do Lacan no seminário 23 sobre as pulsões, que ele fala o seguinte, aspas, as pulsões são no corpo o eco do fato que há um dizer. Então, eu resolvi trabalhar essa pulsão evocante, marcando a importância da palavra e da voz na condução das análises. Nessa voz, eu vou falar rapidinho, mas depois eu vou me aprofundar no texto do Leturdi, né, que é onde ele fala, distingue bem o dito do dizer, essa importância. Mas eu vou falando um panorama agora, né? Quer dizer, marcando a importância da palavra, da voz na condução das análises, a voz que ecoa no corpo, né, provocando vibrações, a partir de um dizer do outro. Lembrando aqui, Lacan pegando Freud, né, que só rapidamente, que a pulsão é diferente do instinto, porque o instinto está na ordem, né, do biológico, da natureza, e a pulsão está nesse entrelugar entre o psíquico e o orgânico. Porque a pulsão ela se escreve exatamente nesse entrelugar, né? Porque, é justamente a pulsão é que vai possibilitar constituir o campo do outro, esse outro para mim, né? E as pulsões se escrevem a partir das primeiras experiências, eu já falei isso em outras aulas, né? Essa constituição com esse outro, com esse outro humano, né? que o Freud nomeia, que é preciso que tenha esse outro para organizar, porque nós nascemos, né? Se não tem esse um outro presentificado para organizar
para poder dar um acolhimento, a gente morre, literalmente. Diferente dos animais que nascem, que não precisa desse acolhimento aí. Então, e essas primeiras experiências desse real do corpo com o simbólico, com a linguagem, né? Quer dizer, encontro da linguagem com esse real do corpo, esses campos tão distintos, como é que eles vão se articular? O Lacan fala de ele usa trumatismo, né? Fazendo uma homofonia com furo. Quer dizer, esse encontro que faz furo, que faz marcas. Eu já trabalhei assim, com a questão do Lalang, né? Mas podemos dizer, inclusive hoje, como eu vou privilegiar a voz, que esse primeiro furo, primeiro buraco que se faz é do mamilo, quer dizer, a amamentação que vai perfurando e fazendo essa borda na boca, né? Quer dizer, é a experiência com o mamilo que faz furo na boca que constitui essa borda, né? E isso se inscreve o desejo do outro, né? A partir da demanda materna. E desta forma podemos ler Freud com Lacan, né? Que é aí que eu acho que é o que eu avancei um pouco nesse percurso que eu fiz, né? Porque eu vi que o Lacan vai acabar dando o estatuto de letras e escrita para essas pulsões, né? Podemos até afirmar que as pulsões constituem o inconsciente, as pulsões constituem o inconsciente como um texto escrito que tem que ser lido. Uma espécie de escritura, né? Feitas com as letras escritas por esse grande outro, né? Que vai marcando nessas experiências de satisfação, de presença, ausência. Então, podemos dizer que o sujeito porta essas letras, esse texto, mas que ele não sabe ler, né? A priori, ele não sabe ler as letras que ele porta. Eu até brinco muitas vezes, falo que o sujeito é analfabeto das suas próprias letras, né? Que o analista é o que vai alfabetizá-lo, né? E ensiná-lo, né, a ler essas letras que ele porta. Que ele encena essa letra, né? E eu vou mostrar como é que se trabalha com isso. Então, eu já estava com a aula proposta quando eu fui ler, até por conta da Camila, que me instigou uma questão, eu fui pegar um texto sobre a Clarice Lispector, que o Jorge... Mas aí tinha esquecido um livro que eu já comprei, inclusive, mais de uma vez, porque eu emprestava e não sabia para quem, que é o Nota Azul, um livro né, que o Alain Dias vai, que é precioso, né? E aí eu fui pegar o texto e vi que tinha um texto sobre pulsões, que eu já tinha lido, todo sublinhado, inclusive no livro mais novo estava sublinhado. Fiquei surpresa, porque ele me remeteu à questão que, de alguma forma, ainda estava meio atravessada, não tão elaborada, que é o que o Lacan vai falar no Seminário 11, na penúltima página. Você tem uma ideia, na página 258, o Seminário 11 acaba na 260, que eu falei rapidamente, acho que, se eu não me engano, na penúltima aula, sobre esse final de análise, como é que fica a pulsão no final de análise, né? E aí eu vou trazer de novo as citações aqui dessas duas últimas páginas do Seminário 11. Eu vou ler aqui, porque aqui está todo despencando, e para que vocês possam acompanhar comigo e levantar, porque realmente ainda está para ser elaborado. Eu levantei algumas coisas, mas está ainda como é que chama, nas letras arcaicas ainda, já que falando de letras. Então, vou citar Lacan no Seminário 11. Ele fala o seguinte: o analista... A página, Lígia, desculpa. É 258, é a penúltima página, no finalzinho. Acaba na 260, o Seminário 11. Ele fala: o analista tem que tombar para ser suporte do ar separador. Isso eu já falei dessa posição do analista, dessa posição apassivizante, que eles têm que se emprestar
num determinado lugar onde o analisando o empurra, para que ele possa ocupar esse lugar de fazer semblante de ar. Isso eu já trabalhei, né? Depois ele fala assim, aí olha só, depois da distinção do sujeito em relação ao ar, quer dizer, tem que haver uma distinção, uma separação entre o sujeito e o ar. Aí o que ele fala? A experiência da fantasia fundamental se torna pulsão. Não tenho muita ideia do que ele está falando. Aí depois ele fala assim, como um sujeito que atravessou a fantasia radical pode viver a pulsão? Aí continuando aí nessa página, né, ele fala assim, isso é o mais além da análise e jamais foi abordado. Quer dizer, o Lacan não trabalhou isso antes. Então, a gente é uma coisa que ele está também construindo aí, né? E ele fala, isso só é abordável no nível do analista quando ele chegou na sua totalidade, que ele fala da experiência analítica. Quer dizer, quando a psicanálise fechou o seu cerco, e ele fala que esse cerco vai ser percorrido inúmeras vezes. Aí ele diz, aí a experiência do sujeito é reconduzida ao plano que se pode presentificar da realidade do inconsciente à pulsão. O que eu pude tirar assim hoje, rapidamente, assim, realmente ainda só de associação livre, sem elaboração. Mas se vocês puderem contribuir, eu vou adorar. Aí, olha só, eu pensei assim, primeiro, um percurso de uma psicanálise tem uma retificação da pulsão, né? Essa pulsão que tem uma fixidez, que fica sempre no mesmo percurso pelo viés fantasmático, né? Que fica nesse gozo que a gente fala, do gozo parasitário, né? Então, isso tem uma perda de gozo aí, nesse sentido, uma subtração aí. E também há eu imagino que você atravessa uma fantasia, o que eu entendo disso? Você ressignifica a fantasia, quer dizer, se a fantasia, no primeiro momento, né, que a gente faz, a resposta que a gente dá diante desse real, né, de te coloca uma forma de lidar, né, de entrar no mundo, né, a gente vê sempre pelo mesmo viés. O que se pretende é que o sujeito possa ver por uma outra janela, vamos supor, se a fantasia o enquadre uma janela, que ele possa abrir uma outra janela, né? Porque sempre tem restos que ficam dessa fantasia fundamental, né? Ou mesmo ver de um outro ângulo, né? Fica imaginando assim, quando você troca de lente, né? Que você precisa ver de uma outra forma. Mudar o próprio jeito de sentir são formas de você ir verificando que está havendo uma retificação da pulsão. Quer dizer, se você no início tem aquela queixa do início, né? Desse lugar de vitimação, ficar se queixando, um gozo na queixa, se você pode modificar a sua maneira de sentir mesmo, né? Dessa parte, quando a gente fala de estética, está falando desses sentimentos mesmo, né? Então eu falo, quer dizer, no sentido como Lacan fala da questão da ética, né? Quer dizer, ser mais ético, né? Em relação ao seu desejo, né? Ficar mais advertido, isso eu falo sempre, né? Porque para mim eu acho que o maior ganho de uma psicanálise é você ficar advertido para onde o sintoma te leva, né? Quer dizer, cada vez mais advertido, cada vez diminuindo o tempo, né? Porque antes o sintoma te leva, você não tem a mínima ideia para onde ele está te levando. Depois de um outro tempo, você já está vendo, olha eu de novo fazendo isso, e até que você possa ficar advertido a ponto até de corrigindo o rumo na medida que você está de novo pegando aquele percurso, ou então está até um tempo anterior. Olha, eu de novo tendo um impulso para isso, sei lá o quê. Bem, uma forma, e já que eu falei em alfabetização, eu imagino que você tenha minimamente ficado alfabetizado de algumas letras suas, pelo menos aprender a ler suas próprias letras, seria ser analista de si mesmo, né?
não precisa correr, né, rapidamente, apesar que quando começou a pandemia eu corri para o analista de novo. Porque fiquei pensando, né, nessa possibilidade de você estar ecoando a palavra, o inconsciente sendo acolhido de uma forma mais vigorosa, né, para uma escuta mais especificada. Então, voltando à pergunta, como é viver a pulsão no final de uma análise, quer dizer, uma análise levada até o final, que tenha fechado o seu cerco, né? E confesso a vocês, né, que não avancei muito. Mas o que eu achei interessante, quando eu peguei esse texto, foi que foi o texto que ele fala do circuito pulsional, e aí que eu achei que ele fala de quatro tempos da pulsão. E que eu sempre trabalhei só nos 3 tempos, e na medida que ele traz um 4º tempo, e num momento, que isso é muito importante, porque como a gente não tem acesso aos seminários do Lacan, eu, pelo menos mais de uma vez, já vi o Alain de Gevaio falar em que momento que o Lacan o convoca para falar nos seus seminários. Que eu só fico sabendo disso pelos livros do Alain de Gevaio. E ele fala, e é justamente através desse circuito pulsional que ele dá uma ideia desse percurso que chega num ponto que normalmente a gente não alcança. E aí, ao retomar esse texto, né, que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas eu pude ler, e é interessante, cada vez... Por isso que quando você pega um texto, você só... Quer dizer, você não procura, você acha, né? Quer dizer, alguma coisa que eu vi, já tinha lido, mas eu vi que o Alain de Gevaio fez algo que eu tinha feito, né? Quer dizer, ele fez uma experiência estética com a música articulada aos tempos da pulsão. O que eu vinha fazendo nas minhas análises. Falei, gente, fiquei tomada, né? Quer dizer, uma aula que eu tinha feito em cima da interpretação, eu retomei o texto, falei, nossa, vou trabalhar isso. Mas não dei conta de elaborar o texto como eu pretendia, né, para trazer para vocês, porque eu acho que se não está elaborado, você não consegue afetar o outro da forma como que você espera. Mas eu queria instigá-los a ler e queria situar esse texto, né, porque ele fala... porque ele fala dessa fruição da música, né, com as diversas torções que ocorrem no circuito pulsional. Ficou mais claro para mim o que o Lacan propunha como torções, e que a gente vai ver que tem... Eu fui associando com a topologia dos nós, quer dizer, isso já é uma introdução, e é interessante, porque olha só o que ele vai falar. Bem, então ele diz que vai de uma pulsão invocante ao término, chega a uma pulsão de escuta, que ele diz que não existe essa nomeação, mas que ele resolve dar esse nome. E eu achei muito interessante, né? Porque ele vai falando, né, como é que se vai, nessas torções, o que vai se construindo, um sujeito suposto ouvir. Primeiro a música aparece como uma resposta, né? E é interessante, foi várias coisas que eu havia trabalhado, né? Quer dizer, e isso, o sujeito fica instigado por aquilo, né? E vai em busca daquilo. E é muito interessante, vale a pena realmente ler o que ele vai falando dessas torções. Mas aí eu pude também, na minha leitura, e aí depois eu pensei que eu fosse dar conta, mas não dei, porque eu acho que tem algo que o Lacan fala sobre essa experiência da fantasia fundamental se transformar numa pulsão de escuta. O que eu imaginei assim? Pulsão de escuta é tudo que é favorável, né, a você se emprestar mais nessa posição, né, e favorecer, vibrar o discurso do analista, né? Pelo menos com mais frequência, né? Então, mas eu acho importante situar esse texto, porque foi uma intervenção no seminário 24 do Lacan, né? Aquele que ele faz um texto enorme, com várias
homofonias, né, que ele já está se utilizando muito dessa questão da equivocidade da língua, né? E o Lacan, que horas que ele convoca o Allan de Evai, ele diz que está embaraçado com a questão do corpo. Olha que interessante. Olha o que o Lacan fala, que o Allan de Evai recorta. Lacan falando: a questão que estou querendo resolver esse ano, quer dizer, o ano de 76, 77, que é o Seminário 24. A questão que estou querendo resolver esse ano, que nos leva a algo fundamental para que diz respeito à estrutura do corpo. Ou mais exatamente, o corpo considerado como estrutura. Olha só. O corpo considerado como estrutura. Quer dizer, olha só o que ele está colocando o corpo como estrutura, né? E aí o Allan de Evai fala que o Lacan o pegou despreparado, né? E ele fala alguma coisa assim: olha, não vou poder falar pela via da topologia. Ele fala assim, ele chama o doutor Lacan, né? Com os problemas da topologia que o doutor Lacan fala atualmente. Mas pude verificar que não é por acaso que o Lacan o convoca a falar. Porque quando ele fala desses 4 tempos, das torções, eu fui pensando no manejo dos nós, entendeu? Uma coisa muito próxima. Pode ser que seja mais... Eu vou retomar depois com mais cuidado, porque principalmente no que eu sempre recortei do RSI, que é o dizer que faz nó. O que acontece que um dizer, em determinado momento, faz nó? Que tem tudo a ver com essa questão do dizer que ecoa no corpo, né, das pulsões. E vou trabalhar no Leturdi, né, o Aturdito, que é um texto que eu trabalhei também há um tempo atrás, mas que, para mim, é um texto também importante. E o próprio Allan de Evai também fala que a pulsão ainda é um enigma para ele. Quer dizer, então mostrando, quer dizer, que o Allan, o próprio Lacan, quer dizer, então eu não preciso me exigir tanto, mas mostrando que é um conceito fundamental, não tem possibilidade de pensar um percurso analítico, pelo menos como eu tenho lido atualmente. Mas eu vejo assim como a pulsão é reduzida, eu vejo várias falas do conceito da pulsão sendo muito reduzido, sabe? Como se qualquer coisa que afetasse o corpo é pulsão, mas o circuito pulsional, que é de uma importância enorme para que surja um sujeito, e se surge um sujeito, a gente pode dizer que temos notícias do desejo, né? Então, é um conceito de muita importância. E ele diz, né, que esse pulsão de escuta não existe em parte alguma, né? Mas que ele trouxe isso porque ele vê que ainda é muito problemático falar dessas torções da pulsão. Aí eu ia trabalhar linha por linha esse texto, mas eu ia demorar quase que um seminário todo e a minha fala ia ficar de fora. Aí eu falei, não, eu já botei demais o outro na cena, eu não vou. E eu acho que também não seria muito legal, então eu vou partir das minhas elaborações, pegar o que eu ia trabalhar pela via da interpretação, mas pegar a questão da pulsão vocal. Então, eu parto de novo da definição do Lacan das pulsões, seminário 23, o sintoma. As pulsões, na página logo no início, página 18. As pulsões são no corpo o eco do fato que há um dizer. Continua a citação. Esse dizer, para que ressoe, para que consoe, é preciso que haja um corpo que lhe seja sensível. E Lacan diz, e é sensível. Continuando com Lacan. Porque o corpo tem alguns orifícios, do quais o mais importante é o ouvido, porque ele não se fecha. Ele não pode se tapar. Ele não se cerra, né? Não se fecha, né? Continuando com Lacan. É por essa via que no corpo responde o que chamei de voz. Fecha a referência.
Então, o corpo é a caixa de ressonância, né, para a emissão da voz, para essa recepção do seu eco, né? Tem que ecoar nesse corpo, tem que ressoar. Dessa forma, a voz se aloja no vetor do circuito pulsional, quer dizer, desenhando um circuito, né? Aquilo que eu trouxe para você do circuito pulsional, né? Quer dizer, olha só, que eu fiz lá do seminário, peguei do seminário 11, né? E sai, quer dizer, aborda, a pulsão vai, contorna o objeto, né? E volta, quer dizer, ela se satisfaz e fracassa, né? Quer dizer, de alguma forma torna a fazer o movimento, torna a ficar insatisfeita. Então, fica desenhando esse circuito, né, que vai da cavidade bucal ao ouvido, né, fazendo exatamente um circuito. Então, o vetor, né, da pulsão, né, quer dizer, pegando aqui, pegando pela boca e o ouvido. Parte dessa borda do corpo, que é a boca, né, e retorna a ela, né, sai a voz, circunscrevendo ao longo do seu percurso, constituindo um espaço oco, um espaço vazio, que a gente fala, né? Que de alguma forma se contorna, onde o objeto A supostamente está. A gente imagina que a gente vai, esse movimento, você sempre acha que você vai atrás de um objeto, alguma coisa te impulsiona, mas é sempre o contorno, né? Por isso que pode ser qualquer objeto, que o que importa é esse movimento, né? Então, em outras palavras, o objeto A, como voz, surge no vazio escavado, desenhado pela sonoridade. Aí, voltando ao Lacan, né? Mas é preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe e que consoe. Quer dizer, o que é consoar? Ressoar junto. Carlos Eduardo está aí, quando o maestro está na orquestra, tem um momento de eu não sei se estou falando alguma besteira, mas fico imaginando aquele momento que fica tentando ver, fazer como é que chama? O uso de todos os instrumentos, se isso é um consoar, mas eu fiquei pensando na poesia também, na rima, né? nessa emparelhações semelhantes, né? Que é alguma coisa que vai ressoando, né? O Joyce fazia muito isso, né? Essa lalação, né? da voz. E a voz tem algumas especificidades que mostram muito, né, que pode ilustrar bem a voz como objeto A. Porque ela tem algumas estranhezas, né? Por exemplo, e que mostra esse destacamento. Quando a gente vê uma voz... alguém abriu aí o microfone. Fernanda, seu microfone está aberto. Desculpe. Tudo bem. Quer dizer, olha só, quando a gente ouve a nossa voz numa gravação, né, a gente sempre tem um estranhamento, né? Quer dizer, mostrando que essa caixa de ressonância, quer dizer, como é que isso modifica, né, a questão de como a gente escuta essa voz, né? Uma outra coisa que quando acontece comigo, e tem experiência, depois eu vi até nesse sentido, por exemplo, se eu estou falando no celular e a voz ecoa, eu falo e a voz... eu fico totalmente perdida. Aquilo me tira do eixo. Não sei se para todos, eu sou muito sensível. Mas acontece que tem experiência dizendo que se você sobrepõe a voz do sujeito com uma gravação, ele se perde, ele não consegue ficar, ele interrompe a fala. Quer dizer, o que acontece aí, né? E outra coisa que sempre me chamou a atenção é, por exemplo, se a gente está, sei lá, até no escuro, de repente você escuta aquele... quando apaga a luz, de repente, a voz, parece que você escuta a voz em tudo quanto é lugar. Parece que todo mundo projeta a voz. Vocês já repararam nisso? No cinema, por exemplo. Sei lá, às vezes até me lembro até de um filme que de vez em quando apagava, tá todo mundo... Na mesma hora, você quase que um impulso, você projeta uma voz, né?
Quer dizer, isso mostra, quer dizer, qual é a função da voz aí também, né? Da importância aí, né? Que é como se a voz desse corpo mesmo, né? Quando sai a imagem, né? Mas essa sensação de estranheza, né? Quer dizer, esse ecoar, que é o que a gente tem que privilegiar, né? Quer dizer, na condução das análises, né? Esse ecoar que se pretende na condução das análises, né? E quando retomamos o que o analisante diz, quer dizer, isso que eu digo, né? Quando a gente retoma o que o analisante diz para que ele possa ouvir, né? Porque só se você repete exatamente o que o analisando disse, mesmo que seja sem enigmatizar os ditos dele, mas que você só repete, isso já vem diferente, que vem com a voz do outro, já causa uma certa estranheza. Só nessa mínima nuance já faz diferença, né? Mas de repente você vai trabalhar com essa voz, né? Essa voz diz o quê? Se você pega a conferência terceira, ele faz uma homofonia brincando com essa. A voz diz o quê? Pena que o francês, né, você perde muita coisa com essas homofonias, e eu não tenho influência em francês. Eu ia até pegar uma série de brincadeiras que o Lacan faz no Seminário 24, brincando com essas lavações mesmo, né? Mas que vão brincando e trazendo outros sentidos, né? Então, mas nós vamos ver depois como enigmatizar, né, o dito para que possa surgir um dizer, né? Quer dizer, o analista ele tem que servir de eco, né? Quer dizer, devolvendo, ecoando a fala do analisante, como se pudesse estar encarnando a voz do outro, né? É dessa forma que a voz pode ser destacada em sua dimensão de objetuar como a voz do grande outro. Porque quando Lacan se utiliza do significante eco, quer dizer, eco não é um simples, não é só um efeito, né? Ecoar é no sentido de o que é um eco, né? Um reenvio de som. É um som que ressoa e que retorna. Exatamente esse circuito que eu descrevi no início, né? Reenvio de voz. É uma forma de constituir um significado sonoro. Alguém está de microfone aberto de novo. Ele está bebendo água. Na verdade, tem um monte de microfone aberto. Deveria fechar tudo, né? Então, vamos tentar ver. Então, o primordial de uma direção do tratamento passa a ser de ouvir a voz, escutar a voz, o que a voz diz, para saber que o sujeito ele vai ter que saber o que a voz diz para saber o que fazer com a voz na fala, né? Então, o primordial, eu estou brincando aqui com a terceira, pior que eu ia pegar, acabei esquecendo, mas o primordial é ouvir a voz diz o quê? Dessa forma que leio o que Lacan diz na conferência terceira, quando ele faz o seguinte: colocar a voz sobre a rubrica do objeto A, esvaziá-la de substância que poderia haver no ruído que ela faz. Quer dizer, não interessa o sentido, né? Porque quando o sujeito fala um dito do analisante, o sujeito e o analista recolhe como eco, né? Ressoando no analista, ele fala: você está me dizendo isso. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, você começa a enigmatizar. Quer dizer, mostrando que tem algo para além do que está sendo dito, né? Então, é disso que ele fala que é preciso ressoar, né? Para que surja alguma coisa aí que possa, um significante que possa ecoar, né? E fazer constituir um circuito. Isso nos convoca a operar a voz a partir do objeto, né? Da voz como objeto A. Aí o Lacan coloca a fonê. E aí eu fui achando que tinha a ver só com a fonética,
Mas é interessante que a fonê é a voz do poema. Olha que interessante. E a poiesis, né, é o canto sem palavras. Quer dizer, aí eu fui entrar lá e fiquei, gente, a teoria da poesia ensina tanto para a gente sobre a questão da interpretação, que é uma coisa que eu vou me utilizar mais adiante. Mas então, quando o Lacan já usa a fonê, acho que é foné que se fala, já está nos convocando por essa via da interpretação pela via poética, né? E, quer dizer, esses sons que ressoam de maneira ecoica, né? Que faz eco, né? Que ressoam. Por que ele usa a palavra consoar, né? Porque consoar é soar sons semelhantes. Paola, você que é a música aí, me ajuda, hein? Numa hora dessa. Que trabalha com música. Alguém mais aí, de repente eu falei só a Paola. Tem Liliane que canta para cá, que é linda a voz, né? Bem, eu vi rapidamente aí, pode ser que tenha até mais gente que tem essa experiência com a voz que eu quero, e o Carlos Eduardo, que tem um programa de música clássica, né? E também entende tudo de música clássica. Bem, então aqui agora eu vou citar a conferência de Yale, né? Que é as conferências americanas, onde o Lacan resolve falar fácil, né? Coisa que ele não faz nunca. Mas aí, antes de... ele fala assim, a interpretação analítica não é feita para ser compreendida, é feita para produzir ondas, ressoar. Quer dizer, não cabe o sentido, né? Quer dizer, isso que a gente vai trabalhar, porque não interessa se compreender, porque o sujeito sempre fala para além, né, do que ele diz. Eu vou pegar a frase do Leturdi, que fala bem disso. Mas isso me faz pensar, esse ressoar, né, na musicalidade de uma fala, né, com seu tom, com seus andamentos, com seus sons e silêncio, com suas pausas, com sua fala incisiva, né, ou a fala interrompida. E é um psicanalista que entra aí como maestro, né, ou como DJ, né, Paula? Interpretando a partitura do analisante, né? Trata-se de utilizar o dizer de forma que a fala provoque um efeito que permita surgir um equívoco, né? Quer dizer, para além do que é dito, né? Ver o que o sujeito operar pelo viés da equivocidade das palavras, para que possa alcançar essa nudez dessa letra encravada, né? Porque para aí pegar esse ponto, né? Dessa letra encravada na língua, né? Desse encontro aí do real do corpo com a linguagem, né? Que a pulsão é que se inscreve aí, né? No corpo. Então, a voz enquanto objeto, mas que o corpo lhe seja sensível, que ressoe o corpo fazendo vibrar. Um outro exemplo, né, é o exemplo do riso, que é muito interessante, porque, olha só, o riso é um som exemplar para mostrar a voz, essa sonoridade. A voz é esvaziada de substâncias, né, esvaziada de palavras. Porque, olha só, o riso, além de provocar um som, né, sem palavras, mas ele movimenta quase todo o corpo. Né? E é interessante e esse riso, com isso, dá provas que ele vem de Lalande, né? Porque ele é absolutamente singular. Ninguém ri igual ao outro. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. O riso tem um traço de singularidade. Cada um ri à sua maneira. Eu vivia querendo rir igual a Fafá de Belém. Aquela gargalhada solta, assim. Né? E a minha é toda preta. Não há um riso igual ao outro. Cada um ri à sua maneira. O riso e o riso é assemântico, né? Quer dizer, não é regido pelo léxico, porque não tem palavras, né? Mas o riso ressoa no corpo e até pode contagiar. E costuma contagiar, né?
Então, operar com toda a sorte de entonações, né? Ou mesmo de silêncios, quer dizer, tudo isso, o psicanalista vai destacar a música, né? Que o próprio autor não escuta. É isso que é importante. Quer dizer, por que acontece? Aí eu entro com o texto do Leturdi, que é daquele axioma. Eu não sei se é um axioma, né? Mas eu acho que... Bem, primeiro eu quero falar do livro, que é um livro primoroso também, da Colette Soler, que ela trabalha em Seminário 20, praticamente, e ela vai dizer que é no texto O Ator Dito, que é um texto onde Lacan ele passa a destacar o dizer, e onde ele faz a distinção dos ditos, né? E segundo a Colette Soler, nesse livro, né, Em Corpo do Sujeito, né, que é um seminário de 2001, 2002 da Colette, que ele fala que foi nesse texto, O Ator Dito, que fez o Lacan modificar a ideia da interpretação. Ou pelo menos, como fala Colette, que ela fala que ou modificar, ou então acrescentou um novo extrato à questão da interpretação. Então, é um texto pedreira, para quem leu esqueci o nome dela, que foi amante do Lacan, que falou que ele pegou esse livro, esse texto, trabalhou inúmeras vezes. Que eu li o livro dela dizendo que ele pegou esse texto, fez várias vezes para cada vez ficar mais enigmático. Então, é um texto a ser decifrado, né? Mas, então, ainda citando um pouco a Colette Soler, aspas, a interpretação essencial é aquela que tenta falar o que se diga, interpretar o dizer. Ela diz, o reenvio do dizer da demanda não é nada mais que atividade pulsional. Quer dizer, repara, ela já coloca aí ligada à questão, e ela faz esse movimento de pulsão, né? Quer dizer, isso que ecoa, né? Quer dizer, que faz um circuito mesmo, né? Mas então, buscando a especificidade entre o dizer e o dito, né? Porque os ditos ficam esquecidos, porque é isso que eu pude tirar do que eu considero um axioma que o Lacan coloca, né? Que ele fala assim, que se diga fica esquecido do que se diz em que se ouve. Essa frase, eu trabalhei assim, ou esse axioma, eu trabalhei inúmeras vezes, cada hora você não consegue falar, você interrompe, mas o que eu entendo, o que eu pude retirar disso, né? Porque quando nós estamos falando, né, quer dizer, esses ditos, a gente... Porque a fala, quando você dirige a fala para o outro, eu já coloquei lá, né, quando você faz... O sujeito só se constitui na pergunta, quer dizer, quando ele se dirige a um outro, dependendo se o outro acolhe a sua fala, se ele acolhe, ele faz existir, né, garantir a existência do sujeito, e se ele não acolhe, abole o sujeito. Então, quer dizer, nesse impulso, né, dessa necessidade nossa de nos fazer não só ser vistos, né, mas nos fazer ser escutados para a gente existir, a gente fica preocupada com a comunicação. Quer dizer, a gente entra, ficamos presos ao sentido das palavras. A gente faz um esforço para que o outro nos entenda, né? Então, não nos preocupamos muito mais com a comunicação, né, com o sentido do que queremos passar para se sentir escutados, e com isso não conseguimos ouvir o primordial, que é preciso esvaziar a voz da substância, que a gente não consegue se escutar na maior parte das vezes. Quer dizer, você às vezes consegue até constituir um outro, uma invoca, né? O que será que eu disse com isso, né? Mas por isso que eu acho que quando você realmente está circulando a palavra, é de uma riqueza muito grande, porque no cartel acontece muito isso, né? Nossa, você falou isso, o sujeito às vezes nem escutou. Eu dei vários exemplos, né, no dia que nós apresentamos o nosso cartel, que muitas vezes você não consegue ouvir, de fato, o que está, a sua entonação, né?
a forma como que você está dizendo, essa modulação, né? Quer dizer, isso fica esquecido, né? Quer dizer, fica totalmente embotado, né? Não tem como destacar esse para além do que está sendo dito, né? Então, além dos ditos, tem um dizer. E daí a função do analista na interpretação, como esse grande outro que retorna o dito do analisante para que ele possa ler o que se diz nos ditos. Ouvir o primordial da voz enquanto objeto. A voz diz o quê? Desta forma, enigmatizar o dito, destacando os significantes da entonação, os efeitos de sentido, porque é disso que se trata, né? Quer dizer, quando ressoa, alguma outra coisa vai surgir aí, né? Que vai fazer com que você ouça para além do sentido. Eu ia até retomar uma aula que o Quiné deu sobre a interpretação pela via do equívoco, uma coisa assim. Ele trabalha o liturgia de uma forma esmiuçada, é muito interessante, vale a pena pegar, porque ele trabalha como trabalhar pelo esse viés da equivocidade. Eu ia trazer, mas eu achei que seria demais agora aqui. Eu já trabalhei isso uma outra época, quando eu trabalhei em interpretação, mas vale a pena pegar essa aula do Quiné, que ele trabalha o liturgia de forma bem detalhada, quase que linha, porque é um texto muito difícil, né? Muito pedreira, né? Mas retomando então o axioma, né? Que se diga, fica esquecido do que se diz, com a preocupação de se fazer entender, o foco é no sentido, isso faz com que se esqueça o que se diz por trás do dito que se ouve. Repetindo então, né? Nos preocupamos mais com a comunicação, com o sentido das palavras, com isso não conseguimos ouvir a maneira como a gente fala, a modulação da voz, todas essas sutilezas, né, da emissão da voz que a gente escuta. Eu sou muito atenta a isso, né? Às vezes o paciente que chega com uma voz, daqui a pouco muda, né? Chega, sei lá, com uma voz mais de menina, tem horas que engrossa a voz, uma voz mais imponente. É tão interessante porque isso fala, essas modulações, fala de posições subjetivas. Eu consigo ver, né, quer dizer, que isso fala né, dessas, fala para além, né, do que a voz esvaziada de substância, né, do ruído, das palavras, entendeu? Esse para além da voz enquanto objeto mesmo, né? Com isso, o próprio sujeito não consegue ouvir as nuances da sua voz, daquilo que destaca de seus ditos. Daí que é necessário que um outro lhe retorne o dito como um eco, a fim de que o analisante possa ler o que se diz no dito. Porque, às vezes, você fica pensando assim, eu não posso voltar sentido. Não se trata disso, por exemplo, mesmo que... Ontem eu escutei de uma analisanda minha que ela tem parentes, né, que são analistas. Assim, vocês analistas são muito bruxos, vocês conseguem, como é que chama? Saber para além. Eu falei, eu só estou repetindo o que você falou, mas ela citando uns exemplos, e eu falei, mas me fala um pouquinho disso. Ela estava falando de uma série, né? Mas me fala como é que é essa série. E ela tinha acabado de falar uma coisa, aí ela começou a falar da série e começou a rir, porque ela viu que tinha tudo a ver. Quer dizer, quando eu... Mas me fala um pouco mais disso que você está me dizendo, me diz um pouco mais. Quer dizer, de alguma forma, quando ecoou em mim, né? Porque nenhum exemplo, nenhuma... por acaso, né? O sujeito está falando o tempo todo e ele não escuta, ele não sabe ler o que ele está dizendo, né? Ele está analfabeto das suas próprias letras. Então, cabe ao analista estar aí alfabetizando letra por letra, né? Então, que possa ter um dizer sobre algo que foi dito. Quer dizer, na medida que esse sujeito, que parece que falou uma coisa qualquer, e isso aparece uma outra coisa aí, né?
Mas vou tentar especificar melhor ainda esse dizer, o dito do dizer. E que é importante que o Lacan vai distinguir do enunciado e enunciação, porque o enunciado e enunciação, ele coloca tudo ainda na via do léxico, da linguagem. Porque antigamente a gente privilegiava, isso é uma enunciação, como se fosse, né, um dizer bastante analítico, mas aí ele coloca uma especificidade maior do dizer, porque na medida que ele bota o enunciado e a enunciação no campo, né, dos ditos. E ele, olha só, aí ele fala nos outros escritos ainda no Leturgia. É pelas consequências do dito que se julga o dizer, pelas consequências do dito. Aí ele fala, entre o dito e o dizer não há correspondência material, quer dizer, não são da mesma materialidade, que não é possível transpor o dizer em material de linguagem. Quer dizer, o dizer não é da ordem de material de linguagem. Diferente dos ditos, que são feitos de material de linguagens, né? Tanto enunciado quanto as enunciações, né? Então, se inclui, né, os dois. Já do lado do dizer, não há verdade. Liga o microfone aí, pessoal. Tá muito chato isso. Quem é que está com o microfone aberto? Toda hora tem alguém com o microfone aberto. Estão falando de voz, né? De sons. Os sons interferem. Bem, mas já do lado do dizer, não há verdade nem mentira, né? Apenas consequências, olha só, consequências que advirão. Então, podemos dizer que enquanto o dito existe na linguagem, o dizer existe, entendeu? E Lacan destaca. Estou com outro problema. É muito importante. Não é, gente, tem alguém aí? Ei, quem é que está de microfone aberto? Dá para ver quem é? Eu tenho uma procuração da Paula para... Eu acho que é o Luiz aí. O Luiz, você está de microfone aberto. Vou mandar um... Alô? Fernanda, consegue desligar o telefone do Luiz? Que ele está... O microfone aí. Oi, ele precisa abrir o micro... Ele está aberto o microfone dele, Lígia. Agora ele saiu. Ele estava aí todo falando, inclusive, trazendo coisa que eu não queria ouvir. Ai, ai. Não é à toa. Bem, e Lacan, fiquei desconcertado. Né? Não é em todo discurso olha só, isso é muito importante. Não é em todo discurso que um dizer vem a existir. Ele se dá no discurso do analista. Mais adiante, ele esclarece um pouco mais. Descobrir nisso que se trata no discurso do analista. Isso só pode ser feito se interrogarmos a relação do dizer com o dito. E aí, de novo, eu trago o que ele fala, é pelas consequências do dito que se julga o dizer. Quer dizer, pelos efeitos, né, de equivocidade aí, né? E aí eu retomo o Lacan chinês, que é uma preciosidade do meu querido Javan, que descobriu esse livro para mim, que eu fiquei siderada, porque eu falei, gente, agora eu estou entendendo o Lacan. Li o Lacan chinês e achei que estava entendendo o Lacan. Porque, inclusive, o próprio Lacan diz que ele só ficou lacaniano, ele pode que ele se diz sempre freudiano, mas no seminário 18 ele fala que ele é lacaniano porque ele se aproximou da língua e da escrita chinesas. Mas olha o que o Lacan fala do discurso do analista que a respeito disso, né, dessas consequências. Olha só que é interessante. O discurso do analista não é outra coisa senão a lógica da ação. Podemos, então, dizer que as consequências dos ditos
que se julga num dizer seria essencialmente provocar uma torção. Quer dizer, essas torções da pulsão e uma ação, né? Uma movimentação. Cadê a Luciana? A Luciana que brinca muito com essas brincadeiras do ação, né? Parece sempre. Então, o dizer provocaria uma movimentação, algo que mobiliza o sujeito, né? Aqui retomo um livro que gosto, né, que é o livro que eu falei do Lacan chinês, né, que é um livro. Quem não tem esse livro é uma tese de mestrado em cima do Lacan, que faz, que nos introduz o Lacan de uma forma bem interessante, uma chave de leitura riquíssima. Lacan chinês do Clayton Andrade. Então, ele ilustra bem essa mobilização, essas torções do sujeito com o outro, né, dessa relação do objeto A como separador, aí, que o Lacan fala isso no seminário 11, né, que o objeto A tem essa função de separar o sujeito do outro, porque na medida que ele faz esse movimento, né, isso faz ele se deparar com o campo do outro, mas numa torção poder se separar. E não é por acaso, ele diz aqui, que Lacan se inspira... Daniela, está um som aí. Não é por acaso que Lacan se inspira na escrita e na língua, ele diz, né? Que não é por acaso que Lacan se inspira na escrita e na língua chinesa antiga. Citando um trecho desse livro, né, do Lacan chinês. Para entender por que o Lacan foi mamar na língua e na escrita chinesa. Olha só. A escrita e a língua chinesa, ao contrário do que estamos acostumados a pensar a partir dos gregos, não estão orientadas para a finalidade de comunicar ideias e forjar conceitos. Mas sim, quer dizer, a escrita e a língua chinesa antigas, de provocar efeitos e ressonâncias que produzem a ação. Lacan, nos anos 70, se aproximou bastante do poeta chinês François Chang, né? que o próprio Marcelo me mandou alguns textos, tem um outro texto, tem ele, inclusive, falando do que o Lacan se interessou de estudar. O próprio François fala, os livros dele são de uma poesia só, tinha 5 meditações sobre a beleza, indicação da Fernanda, que me atualiza, me dá também muitas indicações, e eu comprei na época da pandemia, meditações sobre a morte, né? Saindo da beleza, indo para a morte. E outra coisa, no Seminário 24, também o Lacan fala da importância da poesia, né? Ele vai falar muito dessa forma. Estar eventualmente... Olha que indicação que ele nos dá, né? Estar eventualmente inspirado pelo que é da ordem da poesia para interferir como psicanalista, quer dizer, isso que é da ordem da poesia, lembra? Ressoar, consoar, para intervir como psicanalista, aí ele fala, é precisamente para isso que quero orientá-los. É na medida que uma interpretação justa, continuando, né, no Seminário 24, apaga um sintoma que a verdade se especifica por ser poética. Quer dizer, se trabalhar muito mais com a musicalidade da voz, né, do que do sentido das palavras, né? E concluo aqui, né, que hoje eu queria deixar mais tempo para ver se a gente conversa, porque para ver o que vocês podem me falar sobre a questão das pulsões, né, já que vai ser a minha última aula. Eu concluo com um texto que eu achei muito interessante, que é um pequeno texto do Freud, de 1922. Eu tenho que trazer meu Freud, né? Que é Contribuições à Pré-História da Técnica Psicanalítica. É um texto pequenininho, é um texto onde Freud comenta que um crítico faz uma crítica muito grande ao Freud, dizendo que a psicanálise que busca demonstrar que a obra de Freud não deveria ser julgada como um trabalho científico, mas sim como uma realização artística. É interessante que eu, escutando hoje, quer dizer, até lembrando do Carlos Eduardo, que está aqui na minha frente, que é físico, mas mostrando o seguinte, a maior parte, escutando assim, nas ciências,
a maioria dos conceitos foram sendo refutados. E a psicanálise e a do Darwin são as únicas que são conceitos que são irrefutáveis. Então, quer dizer, a psicanálise pode não ser uma ciência, mas ela, como tratamento, ela tem uma função muito importante. Então, mas esse texto, né, ele fala que está mais próximo a uma realização artística, quer dizer, a psicanálise estaria mais próxima da arte do que da ciência, né? E por que ele fala isso? Porque Freud havia proposto a técnica psicanalítica, ele diz, né, baseando-se num conhecido poeta que havia publicado poemas produzidos por um método semelhante à associação livre. Aí eu pergunto, será que Lacan não estaria nos propondo a resgatar as origens poéticas da psicanálise? E aqui termino, para a gente conversar um pouco mais hoje, com Manuel de Barros, né? Que eu já trabalhei, né, há pouco tempo, psicanálise no livro, né? Eu tenho um trabalho em cima do que o Manuel de Barros nos ensina, né? Mas eu queria falar, aspas, um desvio do verbo pode produzir um assombro poético. Quer dizer, quando se desvia do verbo, o que pode advir daí? Outra citação dele. Quero que as ressonâncias verbais dominem o semântico. Eu escrevo o rumor das palavras. É isso aí. Eu quero ouvir vocês para ver o que a gente pode. Agradeço muito. Eu queria ouvir, principalmente os que têm experiências com a voz aí. O que vocês podem me dizer? Só silêncio? Socorro! E aí? Lígia, adorei sua fala, obrigada, linda. E você tá linda hoje, hein? Nossa Senhora! Seu microfone. A tela do computador. Então, quando você disse aí que agora estudando topologia, né? Eu fiquei intrigada quando você comentou do dizer que provoca torção, não é isso? É o dizer que provoca torção, né? Através do dito, a gente chega até o dizer. Essa é a questão da torção, né? Através do dito, chegamos ao dizer, né? Tem uma torção aí, algo, né, se modifica, né? Porque ele fala do dizer que faz nó, né? Um dizer, que quando ele faz isso, fala isso, mas acaba sua pergunta. Não, é isso. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa torção. Foi no sentido do RSI que você trouxe isso mesmo, né? Da topologia. O que eu entendo disso? Porque quando ele está falando de dizer que faz nó, ele fala assim, no primeiro momento, ele está falando de um momento que você acorda de um sonho, quer dizer, primeiro um efeito no corpo, né? Você acorda. Quando você vai falar disso, né? Você pergunta, o que me acordou, né? Que você já colocou alguma palavra aí, né? Então ele diz assim, o que precisa ocorrer para que isso faça um nó, né? Que aí fala assim, que tem como se fosse os 3 registros, né? Um real do corpo, né? Na medida que você se pergunta, você entra com o simbólico, com a palavra, né? E depois você dá uma consistência, um sentido, né? Então eu fico vendo assim, os 3 registros, eles se como é que chama? Se entrelaçam, né? Se nodulam. Entrelaçam, né? Alguma coisa nesse sentido. Falando, porque às vezes a gente pensa que nó tem a ver só com o final de análise, sintoma, mas é alguma coisa, né? Que de alguma forma possibilita você minimamente estar no mundo, né? Porque o que a gente vê né, vendo a aula anterior sobre esquizofrenia, né? Um sujeito
totalmente desarticulado, é preciso que alguém venha, né? Quer dizer, e articule isso. Essa é a função de um outro, né? Com um bebê, fazendo essas pulsões irem se trançando, né? Se articulando, porque elas estão despedaçadas, um corpo despedaçado, o corpo morcelê, né? Quer dizer, é nesse trabalho com o outro que essas pulsões Corpo vão se... morcelê, você disse? É porque eu falo, né? É a fala que se utiliza, um corpo despedaçado. Ah, Você nunca primeira leu vez esse que livro, não? Não, morcelê? Não, É nunca porque tinha. é usada a expressão que é usada. Mas alguém mais pode falar alguma coisa? Obrigada, Lígia. Você que fala, trabalha tanto com sons, tem mais, não tem? Ai, tem tanta coisa, mas que eu vou me repetir você aqui se eu for falar alguma coisa. Mas e aí, gente? Eu fiz mais rápido hoje para a gente ter mais tempo de conversa. Que a gente fica um tempão conversando, né? O que hoje fez calar, né? Lígia, sou eu. Diga, Você falou uma coisa que me causa, assim, eu tenho muita vontade de me aprofundar um pouco. Então, não é nem uma questão, vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre a retificação da pulsão. E aí eu me recordo que você pontuou assim da importância do trabalho em transferência e do sujeito ser mais ético em relação ao seu desejo, né? Então eu fiquei com essas duas coisas e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Que ele fala? Que ele fala em relação a ser ético, né? No seminário da ética mesmo, né? É você não ceder, né? Você ter esse enfrentamento e você ir em direção, quer dizer, nesse movimento, né, de enfrentamento, para que você possa ir em direção ao seu desejo, né? Então, nesse sentido de não ceder, né, diante da angústia, né? Porque a angústia às vezes faz com que a gente retorne, que a gente não tenha esse enfrentamento, né? Nesse sentido. E a retificação, eu vejo alguma coisa próxima com a retificação subjetiva mesmo, né? Porque eu trabalhei exaustivamente que esse circuito pulsional, né? Porque o tema do meu seminário, estética de subjetivação, mostrando em que momento o sujeito surge, né? O mesmo freudianamente falando, né, em termos de formações, eu falei isso, né? Quer dizer, quando você dá um ato falho, você comete na hora, você não tem um saber, quer dizer, você tem um saber, tanto que aparece o ato falho, mas você não consegue ler porque não tem um sujeito ali. Se você não se pergunta e não constitui um circuito, você não consegue ler o que se trata no ato falho. Então, isso vai embora, do que eu falei, né? E isso que eu imagino que você, ao se apaixonar pelo inconsciente, né? De fato, ter essa crença de que ali algo vai ser dito, você vai jogar fora. Né? Quer dizer, você comete um ato falho e vai adiante. Então, eu acho que não ceder nesse sentido, entendeu? Você comete e, gente, o que isso quer dizer? Sabe? E se tiver o endereçamento, né? Quer dizer, de alguma forma, poder ir adiante, fazer em direção ao que você supõe, né? Que tem alguma coisa que vai dizer sobre isso, né? E isso possa se constituir um circuito para que se constitua um sujeito. Porque senão o sujeito é abortado. Você fica objetificado o tempo todo e fica só no reacional. Entendeu? Então a importância, gente, eu vou fazer 72 anos, é muito esforço para manter uma vitalidade. Nós, analistas, não podemos. No dia que a gente está. Já canso de falar isso. Se a gente está mortificado, a gente não escuta nada. Então, é uma questão mesmo de insistência, né? de se deixar errar, né? Pegando o seminário 21, que eu trabalhei bastante, se emprestar e acreditar.
na força do inconsciente, né? Do que ele pode, que eu falei, que acho que é Colégio Soler que fala que é o pulmão do mundo, né? Em tempos de pandemia, a gente precisa muito desse pulmão, né? Não só em termos pela doença respiratória, mas que pelo confinamento, né? Uhum. Alguém mais quer perguntar algo? Lígia, oi. Oi, Odisseia. Ai, meu Deus, que lindas suas falas, maravilhosas. Obrigada. Eu estou aqui em outro lugar, enfim, estou toda meio desalojada. Mas eu penso, nisso que você está dizendo, nesse circuito, eu acho que aquilo que você diz sempre, se tem um endereçamento, se tem alguém que você aposta que possa te ouvir, eu acho que é esse querer fazer laço, é esse lugar que vai dar o contorno que está o objeto causa de desejo. Eu acho que é nesse ponto, é vital que algo ali ele vai brotar de alguma coisa que você não sabe, que eu acho que aconteceu um pouco comigo. É de uma grandeza assim, que através da angústia, eu acho que primeiro surge uma angústia desse não poder dizer. Você não consegue, e é pura angústia. Realmente, eu acho que é aquilo que o bebê faz logo no início, quando ele não consegue dizer nada, ele vai se oferecer de alguma forma. Então, acho que é esse o lugar que surge ali. É esse surgimento mesmo. Parece que eclode mesmo da casca do ovo. Eu acho que é esse lugar que eu não tenho palavras para dizer, mas eu acho que é desse ponto que surge algo. Muito obrigado pela sua fala, foi grandíssima, como sempre. Muito obrigada. E você está muito linda. E você fala sempre com uma fala muito poética, né? Você vê, já fala sempre, é muito bonito ver isso. Alguém mais? Lígia. Fala, Eu Wanderson. gostaria de... Fala, Inês. Espera aí, Wanderson ou Inês? Espera aí. Tem duas pessoas. Tem alguém falando aí? Inês, você quer entrar antes um pouquinho? Espera aí, Wanderson, ela entrou um pouquinho antes. Não sei. Quando Cadê você Inês? comentou, Lígia, quando você comentou, Lígia, sobre isso que é da pandemia, né? Uhum. Semana passada, né, eu enviei para a escola uma proposta, um convite, para que alguns analistas tocados aí com a questão a partir, né, da quarentena, da pandemia, esse turbilhão que revirou nossas agendas e nossas vidas, né, pudesse, quem tivesse interesse de poder estar estudando, né, sobre as questões da prática online. Porque, assim, quando você fala da pulsão invocante, é questão da voz, né? E também ali da pulsão escópica, a questão do olhar, né? Como que essas duas pulsões puderam dar um corpo, né? A isso na relação transferencial, que a presença física ela não estava ali, né? A gente não estava mais nos consultórios, não estava mais recebendo cada paciente, cada analisante na sala de espera, mesmo que esse sujeito estivesse no divã e que esse olhar já tivesse já no outro lugar, né? Então, assim, como que é interessante, né, se poder, e quando você passa a se concentrar, né, porque você não tem mais a estrutura do consultório, cada estrutura mudou, né, assim, o setting mudou, né, e passa a concentrar mais, assim, como que isso muda, né, isso tem coisas outras aí também ali acontecem, né,
Porque no primeiro momento, acho que para alguns eu mesmo estava assustada, achando que como que seria isso, né? Desde a preocupação com a questão da ética da psicanálise, né? E aí, no momento seguinte, as coisas foram evoluindo de uma forma que hoje, sinceramente, eu vejo como que esses dias eu escutei de um paciente dizendo: Thaís, olha, ele que dirige uma empresa na Serra e mora em Vila Velha, né? Falando assim, hoje eu não conseguiria chegar no consultório, mas naquele momento ele estava fazendo a análise dele no online, né? Então, assim, como que, de alguma forma, isso também abre uma possibilidade, quando você vê a importância da presença ali a pulsão invocante e a pulsão escópica, elas estão presentes e basculando, conta, né? Basculando em momentos distintos, né? Dando uma sustentação, um suporte, né, na transferência muito interessante, né? E quem sabe aqueles que antes faltavam porque não conseguiam mais chegar fisicamente, agora você tem, né? Agora depois que passar a quarentena, né? Quer dizer, esse, quem sabe, pode ser um recurso a continuar, quem sabe ali fortalecendo algo desse vínculo transferencial, né? Tipo assim, não deu para ir na presença física, mas você tem a possibilidade do atendimento online naquele dia, ocasionalmente, mesmo que as análises nos consultórios, né, já sejam retomadas num outro momento pós-pandemia, né? Assim, fiquei pensando... desculpa, pensei que tivesse acabado. É como se, de alguma forma, a gente tivesse descoberto um recurso, né? Que quem sabe isso possa continuar e ser mais um recurso importante no fortalecimento do vínculo transferencial, né? Verdade, verdade. E você coloca, lógico, você, né, colaborou bastante, que realmente no início a gente, uma experiência nova, né? A gente foi inventando no funcionamento, mas isso mostra também que a psicanálise é da via da experiência, né? Não tem nada a priori, né? Tudo que nós imaginávamos, que nós não, quando que nós poderíamos, até fazíamos ocasionalmente, eu falava assim, tinha paciente que ia morar no exterior, que já tinha acompanhado, não, porque já tem um ponto transferencial, mas, quer dizer, mostrando que é da hora da experiência, sim, a cada vez, a cada acontecimento, a cada contingência. O próprio objeto que a gente, na pulsão, é contingencial, gente. Entendeu? Então, isso é bonito, a gente aprendeu com isso, né? As duras penas, né? Mas estamos aprendendo. Né? Seguimos aprendendo. O que você fez, nossa, deu como experiência de fazer escola, abrindo para outras escolas. Sim. Novos tempos e muitas aprendizagens. Muito bonito. Eu te agradeço exatamente isso. Wanderson, pode falar agora. A Wanderson agora vem com 10 perguntas. Você vai perguntar para todo mundo. Não, um pouquinho. Eu tô... Estou brincando, hein, Wanderson? Essa colocação... Relaxa. Mas essa colocação da Inês, sabe o que eu pensei? Vem na minha cabeça agora. Eu acho que o Lacan nos adverte, como bula de remédio, lá em Função em Campo, na página 322, aquela famosa, né? Que antes renuncia a isso quem não conseguir alcançar esse horizonte, a subjetividade de sua época. Então, assim, eu acho que isso aí tem muita coisa para nós, porque teve muito analista resistente, até fundamentando isso teoricamente. E como você colocou, né, Lígia, a psicanálise é uma experiência, uma praxis, mas como coloca também o Lacan, é a praxis de sua teoria, né? A gente tem que confiar na teoria. Né? Por isso que a responsabilidade, o Lacan insiste tanto nisso, em vários momentos, que a responsabilidade maior é de nós analistas.
Não é do analisando, é de nós analistas, porque nós que temos a teoria do sujeito, da pulsão, do gozo, do desejo, de tudo isso que a gente estuda. Mas olha só, colocação... Wanda, desculpa interromper, mas eu acho Tá. que se é da ordem da experiência, é lógico que a teoria dá o suporte, mas é preciso também teorizar a partir da experiência, né? Eu não sei se eu sou tão clínica, né? Mas eu concordo com você, a teoria ela é importante porque ela nos dá até um alento, né? Porque você também, porque no momento que você está no lugar de analista, você está ali objetificado, né? Na maior parte do tempo. Então, se você não tem um outro tempo para se constituir como sujeito, né? Teorizando, eu acho que aí é o momento que tem efeitos também. E a possibilidade de não só de manter a sua subjetividade, como também fazer vigorar a psicanálise, né? Sim. Porque você avança, cada um com seu viés, né? Porque eu estou falando isso por quê? Porque hoje mesmo eu estava vendo um curso de pós-graduação em psicanálise, né? E é uma coisa assim, quer dizer, às vezes a pessoa tem vários títulos e não tem escuta nenhuma, não consegue enigmatizar um dito, né? Quer dizer, fica na via do sentido, porque isso, né? Que isso que é importante, porque para o analista se colocar nessa posição de objeto, ele precisa ter passado por um percurso analítico, senão ele não abre mão desse lugar ele vai ter que se submeter, se submeter mesmo, de uma ordem de um submetimento, de se abolir ali enquanto sujeito. Isso não é fácil. E quanto maior o narcisismo, mais difícil de abrir mão disso. Porque né? essa citação do Lacan que ele diz, né, que a ética da psicanálise é a praxis da sua teoria, porque se a gente, às vezes, valida tanto o campo da experiência, a gente pode sair fora dos fundamentos e começar a escutar de outra coisa, de um achismo, de algo, sabe, quase metafísico. Tem razão. Assim, nesse sentido. Obrigada, você tem toda a razão. A gente não pode abrir mão, né, porque isso aí corre um risco, né, de você banalizar e achar qualquer coisa. Essa babel, né, de achismo, exatamente. Você tem toda a razão. Por isso que eu acho importante que foi a colocação da Paola, porque eu acho que você explicou super bem tudo, mas é engraçado o quanto que para mim esses assuntos, esse final aí do Seminário 11, o Ator Dito para mim é um dos textos mais difíceis, junto com Kant e com Sade. É tão difícil o texto assim, que a gente fica tentando elaborar, né? Por isso que eu concordo com a Paola que eu acho que a gente tem que entender isso bem na via da topologia, sabe? A gente tem que estudar muito, muito topologia para compreender isso melhor, no Lacan. Né? Tem uns livros bons do pessoal da Argentina, não sei se vocês já leram, o Alfredo Odenstag, o Pablo Armstrong. Não, pode mandar tudo para mim. Manda tudo que... Anderson, você falou aí da topologia. A Lígia ontem me deu uma super dica de um livro. Como é o nome, Lígia? Nem Neurose, nem Psicose, né? É, da Nieve Soria. Ela é fantástica para trabalhar com topologia. Legal. Legal. Eu participo de um grupo também que a gente estuda topologia, assim. E aí, junto com topologia, tem a lógica, né? Essa coisa toda. Mas o que eu queria colocar... essa coisa da pulsão realmente é muito difícil. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a pulsão de morte, especificamente. Né? E eu lembrei quando o Lacan, no Seminário 1, que ele vai trazer, ele vai discutir o caso Dick, da Melanie Klein. Eu acho que tem uma fala lá linda dele, que ele fala assim, mesmo que essa criança ela não fala, ela é mestre da linguagem. Então, eu fiquei pensando nessa coisa da pulsão no entorno, né, do objeto e, né, como que isso fica, mas eu queria que você falasse um pouquinho da pulsão de morte, assim. Sei que é difícil. Eu vejo, eu já até falei, né, um pouco, né, dessa questão, porque eu acho que quando Lacan, eu entendo, fala que só existe a pulsão de morte, porque na realidade, qualquer organismo vivo, o vetor é para a morte. Tá? Então, vamos pegar a coisa bem simplificada. E nós,
humanos supomos, nós somos, supondo, não sei se é uma suposição, que nós somos os únicos que sabemos que estamos indo em direção à morte. Então, o que eu vejo, né, quer dizer, a gente tem a ver com Eros, né? Quer dizer, porque uma coisa é a via pulsional, outra coisa é a via do amor, né? O amor e o ódio estão em outro campo, né? Mas, quer dizer, então é justamente o que vai... Porque tem um entrelaçamento, que se tem o tempo todo como se viesse alguma coisa de vida, né? Isso que eu falo assim, se o outro não me acolhe, eu não existo, né? Quer dizer, alguma coisa seguinte, não só de vida física, que a gente precisa de um outro para viver, né? Para nascer como sujeito, ou não, mas de qualquer forma, para pelo menos sobreviver, né? De qualquer forma, esse vetor de vida seria o Eros, né? O que vem, de alguma forma, fazer os diques, né? Para que possa alguma coisa ir se estabelecendo, né? E articular. O que é a possibilidade de articular as pulsões? Porque você só se desarranjam, né? Numa psicose, num surto, uma coisa assim, que é justamente a hora que você vê como você necessita de um outro, né? Para poder de novo, articular minimamente esse sujeito para que ele possa existir. Não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso, entendeu? Porque eu fico pensando o seguinte, é Eros, a força de Eros, e isso que eu fico preocupada, né, quando eu falei lá atrás, e aí Camila, que é minha interlocutora para isso, do meu coreanozinho lá, Bicho-Hum, né? Que fala agonia de Eros, ou então quando a luz fala é preciso inventar uma nova erótica, porque os laços que possibilitam, quer dizer, a via do amor é que vai possibilitar que se tenha essa possibilidade, né, de fazer, lidar com a pulsão de morte, né? Porque a pulsão de morte também nos faz caminhar, porque sem ela a gente não caminha, né? A gente até, quer dizer, ela é um vetor de empuxo, né? Que nos faz caminhar para um determinado ponto, né? E aí, eu não sei, me perdi. Me respondeu. Não, Mas respondeu alguma coisa sim. nesse sentido, quer dizer, mostrando que nós estamos com dificuldade do amor, né? Da questão de manter os laços, né? Mostrando que o circuito, como a Inês está falando, né? Que a gente supunha que precisava da presença física, mas precisa de um endereçamento, né? De saber que essa carta vai chegar a um destino, para que a gente possa, né? E isso aí entra o amor e o ódio, porque o amor e o ódio, né? Eles estão intrincados também, né? Então, de alguma forma, eu não sei se eu falei, me perdi aí na fala. Sim, uma coisa só para complementar. Hã? Como é que é? Pode falar, não te pode ouvi. falar, continua. Ah, tá. Não, uma coisa que eu lembrei dessa fala da Inês também sobre o setting, que né, nas lives dele que ele fez, ele falou uma coisa muito legal que foi assim, que ele escutou também de uma colega, o setting é a transferência. Ele colocou dessa maneira, achei super legal isso, né? Isso. E não Bem só legal o isso. espaço físico, a mobília, achei interessante. Uma outra coisinha rapidinha, quando você falou do Lacan chinês, esse livro realmente é muito bom, e é muito enigmático quando o Lacan fala algumas vezes que ele supõe que talvez os orientais, o japonês ou o chinês, talvez não teriam inconsciente, e que talvez eles não seriam analisáveis. Acho super enigmático isso assim, né? Ele falou dos japoneses, né? Quando ele vai ao Japão, ele faz um comentário assim. Mas eu também não entendo isso. Não me pergunte, que também ficou como enigma para mim. Mas eu acho que ainda temos muito. Mas é bom, né? Quer dizer, quando a gente fica
com esses textos lacunares que eles fazem trabalhar, né? E fico pensando, né? Quer dizer, que a gente tem sempre que estar aí tentando dar conta, né? Da forma. Para mim eu acho que eu avancei um pouco nesse conceito, né? Mas ainda tem muita coisa para trabalhar. E eu agradeço a vocês, né? Sempre muito retorno que eu tenho após o seminário é muito bom. Porque tem gente como eu também nunca consigo perguntar quando tem um grupo grande, né? Às vezes eu vou no privado, eu fico encabulada, mas eu agradeço. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Eu agradeço. Agora vamos nos ver no ano que vem. Dar umas férias, né? Pra gente. Mas eu já estou trabalhando, já estou em ritmo de seminário do ano que vem. Beijos. Lígia, Obrigada. beijo. Sua fala Obrigada. está aqui fazendo eco aqui em mim ainda. Obrigada. Um beijo, Maravilhoso seminário, Lígia. Um abraço grande. Obrigada. Beijo, Lígia. Tchau para todos vocês. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de ano. Tchau.